Boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal Nacional. E hoje iremos relembrar de um acontecimento que durou apenas 5 dias. Mas foram 5 dias de puro caos. 5 dias que marcaram a história da saúde nacional. No início de novembro de 1904, o Rio de Janeiro, então capital federal, foi palco da maior revolta urbana que já tinha sido vista na cidade. A revolta da vacina deixou um saldo de 945 prisões, 110 feridos e 30 mortos. Segundo o Centro Cultural do Ministério da Saúde, o estopim da rebelião popular foi a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Dados do Instituto Oswaldo Cruz mostram que naquele ano uma epidemia da varíola atingiu a capital, o Rio de Janeiro. Aliás, que sofria com várias outras doenças como peste bubônica, tuberculose e febre amarela. Estas que foram ou quase foram erradicadas aqui no Brasil. No exterior, fomos apelidados com um apelido nem um pouco gentil. Eram chamados de túmulo dos estrangeiros. Só em 1904, cerca de 3.500 pessoas morreram na cidade vítimas da varíola, e chegava a 1.800 o número de internações pela enfermidade apenas em um dos hospitais cariocas, o Hospital São Sebastião. A vacina antivariólica já havia sido desenvolvida em 1796 pelo médico Edward Jenner, na Inglaterra. No Rio de Janeiro, a vacina da doença era obrigatória para crianças desde 1837 e para adultos desde 1846, conforme o Código de Posturas do município. No entanto, a regra não era cumprida porque a produção das vacinas era pequena, era escassa, tendo alcançado escala comercial apenas em 1884. O imunizante também não era bem aceito pelo povo, ainda desacostumado com a própria ideia da vacinação e com medos, achando que iriam tomar um tiro, pois o jeito que aplicavam a vacina eram em pistolas de pressão. E diferentes boatos corriam na época, como de quem se vacinava ganhava feições bovinas, e também essa de tomar um tiro que eu acabei de citar. Porém, havia muitos outros fatores que criavam um cenário de tensão na cidade, como explica o historiador e pesquisador Carlos Fidelos da Ponte, do Departamento de Pesquisa em Histórias da Ciência e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz. O país tinha abolido a escravidão e adotado o regime republicano há menos de 15 anos. Havia grupos descontentes com os rumos políticos e sociais do governo. Disse ele. Então, com todos esses problemas, tinham alguns grupos que não eram muito a favores. Entre eles, os monarquistas, que perderam seus títulos. Parte do exército formado por positivistas que não aprovavam a república oligarquia que levavam por civis, e os ex-escravos que sofriam com a falta de políticas sociais e não conseguiam empregos, vivendo amontoados nos insalubres cortiços da capital. E foi nesse contexto que o presidente Rodrigues Alves iniciou um projeto para mudar a imagem no país no exterior, o que significava principalmente mudar a imagem da capital federal, junto com o presidente do Rio de Janeiro, Pereira Passos. Começa uma série de obras visando a remodelação da cidade. Parte do plano inclui uma campanha de saneamento e o combate às doenças, que ficou sob responsabilidade do médico Oswaldo Cruz. Inclusive, durante esse momento, recebeu-se o nome Bota Abaixo, pois quando tinham que remover certas casas para poder fazer essas reformas, como ter espaços mais ventilados e alargar as ruas. E quando falavam bota abaixo, coloca para baixo, aproveitaram e deram esse nome para esse acontecimento.
Após um saldo total de 945 prisões, 461 deportados, 110 feridos e 30 mortos em menos de 2 semanas de conflitos, Rodrigo Alves se viu obrigado a desistir da vacinação obrigatória. Todos sairiam perdendo. Os revoltosos foram castigados pelo governo e pela varíola. Pera, estou recebendo uma informação aqui. Peço perdão, acabei me esquecendo de informar a vocês ouvintes que a vacina chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barcena. E é isso, eu agradeço por terem me ouvido hoje e eu espero que vocês possam ter uma boa tarde. E sejam conscientes, tomem vacina para se proteger, senão vocês vão se ferrar.